Olá você! Sejam muito bem-vindos ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Gente, hoje eu queria falar sobre hiperempatia. A gente já tem vídeos aqui no canal, tanto eu quanto a Selma Sueli Silva, minha mãe, também autista, sobre empatia no autismo. E a gente sabe, então, portanto, que as pessoas autistas são vítimas de um mito de que autistas não têm empatia, mas na verdade a empatia é um conceito complexo e que envolve desde a empatia emocional, que é aquela percepção de tipo, é sentir mesmo a dor do outro, que costuma ser alterada, não, costuma ser preservada nas pessoas autistas, e a empatia cognitiva, que é mais imaginar situações que o outro pode estar vivendo, que é mais ligada à teoria da mente, ou você fazer essas inferências de como que o outro pode estar se sentindo, imaginando, e que envolve essa percepção do outro que é mais comprometida e alterada nas pessoas autistas. Mas principalmente, desde que a minha mãe teve o diagnóstico dela em 2016, eu me lembro que já naquela época eu me identificava com uma empatia então emocional mais aflorada, e com o diagnóstico dela, a gente percebeu que ela tem muita hiperempatia, até bem mais do que eu, inclusive. E aí caiu meio por terra pra gente essa ideia de que autista não tem empatia, autista tem pouca empatia, porque na realidade, se a gente sente a dor do outro, a gente tem empatia, a gente vai se movimentar muito para ajudar o outro. Isso pode até esbarrar numa falta de empatia cognitiva, ou seja, da percepção do outro, e você querer tanto ajudar a pessoa, ficar tão vendo ela sofrendo, que você esquece que ela, no contexto dela, pode ter outra visão, outra perspectiva daquilo, né? Às vezes ela não está sofrendo tanto quanto você, por exemplo, sofreria. Mas fato é que muitas pessoas autistas têm relatado e relatam constantemente algo que vem desafiando as pesquisas e vem provocando pesquisadores, pesquisadoras a entenderem melhor esse conceito, que é justamente essa ideia da hiperempatia. A gente se emociona muito, eu, por exemplo, vendo filmes, vendo coisas que essas pessoas não acham algo muito profundo, assim, mas eu choro com aquilo. Eu vejo, tem alguma coisa lá que me toca, porque tu também não é diferente de qualquer pessoa, né? Só que pra mim eu choro, eu sofro, eu fico de coração partido quase. Vou dar um exemplo. Em A Pequena Sereia, esse remake em live action que a Disney fez, tem uma citação do conto original do Hans Christian Andersen, que fala assim: as sereias não têm lágrima, por isso elas sofrem muito mais. Só de lembrar isso já me dá vontade de chorar, já fico realmente tocada. Porque assim, eu sei, eu consigo entender a percepção de alguém que tem que conter tantos sentimentos, os próprios sentimentos, para se adequar, para ser aquela pessoa que, por guardar, ela acaba tendo dentro de si, ninguém vê isso, uma dor enorme. Então aquilo provoca até um mal-estar em mim de verdade. E falando em A Pequena Sereia, eu me lembro de um caso que a gente foi ao teatro uma vez, quando criança, ver o musical da Pequena Sereia. Minha mãe era amiga da protagonista, da atriz, né, que fazia a Ariel. Ela nos convidou para ir aos bastidores, mas minha mãe não deu conta porque ela teve uma crise de choro no final. Para quem não sabe, o final do teatro, né, é diferente e é trágico, assim, ela acaba não conseguindo. Spoiler, quem quiser pule essa parte, mas assim, ela acaba não conseguindo o objetivo dela e acaba tendo um destino muito, muito triste, assim, em função disso. Mais triste do que a morte, inclusive, no teatro eles falam. E minha mãe chorava, ela, sabe, ela via alguma coisa também da minha própria trajetória na Ariel, de quando eu era criança, que ela chorava muito. Era uma crise. A Noiva Cadáver, aquele filme do Tim Burton. Nós fomos ao cinema, minha mãe teve uma crise de choro, um filme infantil. As crianças saem tudo de boa, todas alegres, aquele filme. E minha mãe naquela crise. Então, assim, eu também, eu fico muito tocada. Os anjinhos, eu chorava vendo a Angélica, que era a vilã, mas eu achava que ela tinha um problema que os pais não davam atenção para ela, e ficava muito empática a dor dela nesse sentido. Então é muito isso. As pessoas autistas podem se interessar em hiperempatia. Se essa emoção muito grande ao ver a dor do outro, podem querer ajudar, às vezes não conseguir, que vai criando um ciclo muitas vezes difícil, e podem também
ficar tão mexidas com alguma situação que toca fundo nelas, que às vezes a gente nem sabe qual que foi o gatilho, mas que de alguma forma tocou, elas ficam tão comigo isso acontece muito, que algumas situações do dia a dia, o povo tá conversando, contando um caso, você sai de perto, respira e volta, porque às vezes é muito difícil aguentar aquilo. Inclusive, eu já vou acabar esse vídeo, porque eu já tô ficando realmente emocionado só de te lembrar desses exemplos que eu tô dando. Mas assim, é muito bacana se conhecer e conhecer a outra pessoa para a gente poder construir juntas uma sociedade melhor, mais justa, mais humanizada. Obrigada, pessoal. Beijinho, até mais.